como a sua microbiota intestinal está influenciando no seu sistema imunológico. Estatisticamente falando, a maioria das pessoas atualmente tem um sistema imunológico péssimo. São pessoas que estão utilizando ali 1 ou 2 vezes de antibióticos por ano, mais vários outros remédios para outras doenças que surgem, né, como gripes e por aí vai. Além de todas as doenças autoimunes, né, ou seja, aquelas doenças que o seu próprio sistema imunológico está te atacando, como alergias, doença de Crohn e por aí vai. Então, se você está assistindo esse vídeo, você provavelmente faz parte do grande percentual de pessoas que tem um sistema imunológico ruim. E isso tem muita relação com o seu trato intestinal, com o seu sistema digestivo e com a microbiota intestinal, pois no nosso sistema digestivo a gente tem aí trilhões de bactérias. A gente tem um número possivelmente, né, estimado maior de bactérias no nosso sistema digestivo do que nós temos de células no nosso corpo. Então você vê aí a quantidade de bactérias que nós temos e como elas impactam em todo o funcionamento do nosso organismo. O nosso intestino, ele só perde para o cérebro na quantidade de neurônios que nós temos, né? Então todos os impulsos nervosos que temos ali entre o eixo intestino-cérebro é gigantesco. Então várias coisas que acontecem no seu intestino estão relacionadas com o seu cérebro. Por exemplo, a sua vontade de comer doce, né? Muitas vezes você acha que a sua vontade de comer doce é sua, mas são gatilhos metabólicos que acontecem no seu intestino, né, que te dá essa vontade, por exemplo, de comer doce. Então, o que acontece no seu intestino é importantíssimo para a sua saúde como um todo. E no vídeo de hoje nós vamos explicar aqui da forma mais prática possível como isso impacta no seu sistema imunológico. Então eu tenho que começar te explicando aqui, né? Primeiro do nosso sistema imunológico, depois da nossa microbiota intestinal. O nosso sistema imunológico, nós vamos pensar ele como um exército de pequenas partículas que tentam combater qualquer coisa que faça mal para o nosso organismo. Então, quando você tem um corte, por exemplo, no braço, né, o seu organismo pensa assim, olha, chegou ali um monte de bactérias, de vírus, está aberto lá, a gente tem que ir lá combater. Aí ele manda aquele exército ali de partículazinhas para poder combater essas bactérias. E aí ele começa a combater, por isso que tem aquele pus, né? Aquele pus são as células ali que vão morrendo, que vão combatendo ali as bactérias e vão deixando aqueles resíduos, né? A gente tem que proteger para que aquilo ali não infeccione. É importante lavar, obviamente, né? Antigamente as pessoas morriam, qualquer corte infeccionava o braço, a pessoa às vezes tinha que amputar o braço, às vezes a pessoa até morria, né? Corte na perna, a mesma coisa. Hoje não, as pessoas têm muito mais consciência, né? Higiene. Então quando você vai lá e sofre um corte, você higieniza para poder ajudar a diminuir a quantidade de bactérias, para poder ajudar um pouco ali seu sistema imunológico, né? Para poder aguentar, combater aquilo ali que está entrando no organismo. Então a gente tem esse exército na nossa corrente sanguínea que é feito para poder proteger o nosso corpo de qualquer agente externo que quer fazer mal para o nosso organismo. Então isso serve, né, quando você respira um vírus, né, respira uma bactéria ou qualquer outra coisa que possa fazer mal, né, seu corpo ele vai lá, encontra esse agente que pode fazer mal e ele ataca e protege o corpo. Então essa é uma forma assim bem leiga de explicar um pouquinho aí como é que é o nosso sistema imunológico, né, é feito para nos proteger. Quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais no sistema imunológico, até recomendo esse livro aqui, ó. É um livro bem legal para você entender aí como o nosso sistema imunológico é complexo e como tem várias coisas que ainda nem conseguimos entender sobre esse sistema. E agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa microbiota intestinal, né? As bactérias que vão desde a nossa boca, né, até o nosso intestino, elas nos ajudam em diferentes coisas, né? Seja ajudar na própria digestão de alguns alimentos, por exemplo, elas se alimentam de fibras, então elas são muito importantes também para que elas proliferem as bactérias boas, né, e elas protejam o nosso tubo digestivo, né? Ao longo do nosso sistema digestivo, nós precisamos absorver alguns nutrientes, né? Nós absorvemos alguns nutrientes, né? Então, nós precisamos absorver os aminoácidos, as vitaminas, os minerais, as gorduras, né? Nós precisamos disso tudo aí para o nosso corpo continuar funcionando. E a gente vai absorvendo, né, isso. E também vão sobrando ali alguns resíduos, que algumas bactérias vão se alimentando delas e proliferam. Começa a ter fermentação, né? Começa o nosso corpo a não querer mais algumas coisas e começa a empurrar lá para o nosso intestino. É importante, né, que tem essa parede que é feita de bactérias para proteger o nosso corpo de não absorver esse monte de substâncias tóxicas que são o resultado final que saem lá nas fezes. Mas quando a gente começa a ter um desequilíbrio na nossa microbiota intestinal, que a gente chama de desbiose, quando o número de bactérias boas começa a diminuir, né, o número de bactérias ruins começa a aumentar, bactérias que ficam ali paradas, mas em grande quantidade elas começam a oferecer problema para o nosso corpo. Elas começam a ter um problema que chama síndrome do intestino permeável.
permeável. O que é isso, né? Como se o nosso intestino, que está lá protegido, né? A parede dele está aqui atrás, começa a ter buracos e aí essas substâncias tóxicas que estão passando no seu intestino conseguem passar nesses buracos e entrar de volta para dentro do corpo, né? Caindo ali na corrente sanguínea. Quando uma substância tóxica cai na corrente sanguínea, o que seu sistema imunológico precisa fazer? A mesma coisa que faz quando tem ali um corte, a mesma coisa que faz quando você respira um vírus. Quando tem essa síndrome do intestino permeável, né? O seu sistema imunológico começa a atacar ali aquela região, começa a atacar porque ele não pode deixar substâncias tóxicas entrarem. Então, quando a pessoa ela começa a se alimentar muito de açúcar, muitos alimentos ultraprocessados que têm muitos conservantes, os conservantes, o que eles fazem com os alimentos? Eles protegem de proliferar ali fungos, bactérias, qualquer organismo vivo. Então, quando você come muito conservante, né, os produtos industrializados ali do supermercado, você também mata a sua microbiota intestinal. Então, começa a ter um espaçamento, né, desse tubo aí que protege o nosso intestino. Tem esse espaçamento, começa a passar as toxinas. Então, a nossa alimentação influencia muito nessa quantidade e qualidade das bactérias, né? Porque tem bactérias boas e bactérias ruins. Bactérias que ajudam na produção, por exemplo, de serotonina, bactérias que ajudam na produção de vitamina D, e tem bactérias que fazem com que o nosso corpo ele se ataque, fazem com que o nosso corpo, por exemplo, comece a aumentar outras bactérias ruins que trazem doenças, né? E que deixam o nosso corpo frágil para poder ficar mais doente ainda. Então, o nosso sistema imunológico ele começa a atacar as regiões ali próximas do intestino, porque o seu intestino começou a deixar passar as toxinas. Então você começa a ter aí as doenças que são as doenças autoimunes, né? O seu sistema imunológico está atacando ali mesmo a região do intestino, que é uma região que tem um sistema neural gigantesco, né? Que tem uma comunicação muito grande com o cérebro, e aí você está ali com um sistema do seu corpo que é para te proteger de agentes externos, tendo que proteger de coisas que estão acontecendo ali, né? Na parede ou logo atrás da parede do seu intestino. Então, né, explicando aí de forma leiga, né, quando você come alimentos ultraprocessados, quando você come muito açúcar, muita farinha, né, glúten, são coisas que fazem com que essa parede do intestino comece a ter esses buracos, que é o síndrome do intestino permeável. E aí você começa a ter vários problemas de saúde, né? Então, o que começa às vezes com uma alergia, começa às vezes com uma rinite alérgica, né, porque você está comendo ali consistentemente alimentos que te fazem mal, elas podem evoluir para várias outras coisas, né? Ela pode evoluir para dores articulares, ela pode evoluir para outras doenças autoimunes, ela pode evoluir para ansiedade e depressão. Então, ela pode evoluir para muitas coisas que são muito piores, né, do que começou ali com uma coisinha no intestino. Porque o sistema imunológico ele vai atacar e vai tentar proteger o seu corpo a qualquer custo. E aí ele é tão forte, tão potente que ele começa a atacar o próprio organismo. Então, como você reverte essa síndrome do intestino permeável, né? E como você deixa todo o seu sistema digestivo mais saudável, né? Você para de consumir alimentos ultraprocessados, né, que tem muitos conservantes, adoçantes, farinhas, óleos vegetais e açúcar, e começa a comer alimentos naturais, que são ricos em fibras, e as fibras elas são boas para as bactérias que ajudam o nosso organismo a funcionar bem. A gente tem aí vitaminas, minerais, aminoácidos, coisas que ajudam o nosso organismo a funcionar. Então, você começa a comer alimentos naturais, isso começa a corrigir o equilíbrio ali da microbiota intestinal, né? Porque você vai interromper o consumo do que faz mal e melhorar o consumo ali do que faz bem. Muito importante também, né? Controlar a quantidade de estresse, né? Então, se você tem um trabalho muito estressante, começa a fazer uma atividade física, começa a fazer algumas outras coisas que também vão ajudar o seu sistema imunológico a melhorar, né? Isso vai fazer com que você, além de você estar fazendo uma atividade física que vai ajudar no seu sistema cardiovascular, sistema cognitivo, ganhar mais músculo, ele também vai dar ali um aumento de força para o seu sistema imunológico, né? Então, comece a alimentar mais saudável com alimentos naturais, comece a fazer atividade física, que vai te ajudar em várias coisas e também diminuir o seu estresse, vai ajudar a melhorar o seu sono, que também ajuda a diminuir o seu estresse. Então, esses dois aqui, né, fazer atividade física e melhorar a alimentação, é o caminho para que você melhore o seu sistema imunológico, né, melhore todos os tipos de doenças autoimunes que possam estar acontecendo ali no seu organismo e jogue a sua saúde, disposição e até a sua estética para onde você deseja. Eu sei que reverter, né, uma desbiose intestinal, né, um quadro ali que o seu sistema imunológico já está todo bagunçado é difícil, porque como eu disse, né, o seu intestino ele manda sinais para você querer comer mais doce, por exemplo, querer comer mais farinha, querer beber álcool, enfim, ele comunica com o seu cérebro e manda vários gatilhos para você comer essas coisas que fazem mal para o seu organismo, mas que as bactérias ali estão pedindo essas coisas que fazem mal, né? As bactérias que se alimentam ali basicamente de glicose, de carboidrato, elas começam a pedir esses carboidratos refinados. Então eu sei que é difícil, né? Mas procure uma ajuda, procure um profissional para te acompanhar. Faça uma mudança radical por pelo menos 2, 3 semanas para poder dar uma revertida nessa perfil de
de bactérias do seu intestino. Mas é totalmente possível, né? Eu mesmo na consultoria já consegui ajudar ali dezenas de pessoas a reverter quadro de desbiose. Então você consegue reverter esse quadro e você vai ver sua saúde melhorando nitidamente, né? Na sua disposição e em todas as outras questões aí da sua vida. Eu quero que você comente aqui embaixo como é que tá o seu sistema imunológico. Você tem ficado doente com muita frequência? Compartilhe esse vídeo com alguma pessoa, né, que também está com um sistema imunológico mais frágil, que precisa dar um up aí nesse sistema, ajudar ele a funcionar bem, né? Atacar o que vem de fora e não o que está ali dentro do seu intestino, o que está acontecendo ali dentro do seu corpo. E se inscreve no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão, curte esse vídeo. Eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre dieta anti-inflamatória, o que você precisa comer para desinflamar o seu organismo. Tenho certeza que você vai gostar. Te espero lá.